Irmãos, para começar a exposição bíblica, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus na Epístola de Tiago. Tiago, nós vamos ler Tiago 1, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Então, Tiago 1, do 1 ao 4. Acho que todos já encontraram, né? Tiago lá pertinho de Hebreus, entre Hebreus e 1 Pedro. Tiago 1, do 1 ao 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ração completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu tinha publicado no informativo que nós iríamos pensar a respeito desse texto, mas a gente iria até o versículo 8. Eu resolvi ficar no 4. Eu acho que é oportuno a gente, de repente, pensar nesse trecho do 1 ao 8 em dois períodos. Hoje a gente vai ficar do 1 ao 4 só, e numa próxima oportunidade a gente vai do 5 ao 8. E para falar começar a falar a respeito disso, desse conteúdo que nós temos aqui, passado por Tiago a nós, eu queria contar para vocês uma história que acredite se quiser, né? Quando eu era criança, eu fazia de conta que eu era cientista. Eu desejava, na verdade, ser um cientista no futuro. Gostava de observar as coisas, gostava de saber como as coisas funcionavam. Observava tudo, até o surgimento das frutas. Gostava principalmente das bergamotas, então eu observava bem elas. Na casa da minha avó tinha muita bergamota e ela eram doces, era um espetáculo de fruta. Mas são frutas do inverno. Bergamotas são frutas do inverno e no verão não tem bergamota no pé. Talvez alguns temporões, mas também não são tão saborosos quanto aquelas frutas que dão no inverno. E eu, curioso, e cientista que julgava ser já na época, no verão, querendo provar da doçura das bergamotas, pensei, olha, se elas são tão doces, assim como elas são, certamente tudo que tem no pé de bergamota deve ser doce. Daí eu pensei, eu vou experimentar tudo que tem no pé de bergamota para ver se é tudo doce. Aí eu passei a experimentar as folhas, as flores, a casca dos ramos, até espinho. E, para minha surpresa, era tudo amargo. Tudo amargo. A árvore que produzia um fruto tão doce e saboroso era muito amarga. Sei que muitos devem estar rindo nesse momento, mas, pessoal, eu tinha só 6 anos de idade, Então, era tempo ainda para cometer essas loucuras, Mas, por que eu contei essa história? Porque o meu objetivo hoje aqui é refletir com vocês, biblicamente, que da amarga árvore chamada provação pode surgir um fruto doce chamado contentamento, ou alegria, ou exultação, ou júbilo, como vocês queiram. E eu acho que Tiago ele vai conseguir nos passar essa ideia. Verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. O que a gente tem aqui é um texto de Tiago, meu irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, junto com Pedro e o apóstolo João. E ele está falando para cristãos judeus que não estão em Jerusalém. Provavelmente aqui são muitos daqueles que ouviram a mensagem de Pedro no dia do Pentecostes ou em outra oportunidade e depois voltaram para a sua cidade, sua localidade de origem. A gente não sabe ao certo quem são esses irmãos aqui, esses crentes da dispersão. Mas o fato é que
Tiago está falando para uma igreja dispersa, não em Jerusalém, e que está passando por provações. Então a gente precisa saber hoje o que são provações, né? Qual a natureza da provação, para que servem e como se deve se encarar as provações. Nós cristãos, como nós devemos encarar as provações, né? Agora então nós temos pelo menos 3 perguntas a ser respondidas aqui. O que são as provações? Para que servem? E como devem ser encaradas pelo cristão? Para responder essas 3 perguntas simples, talvez simples para fazer, não tão simples para responder, né? Eu sugiro que a gente comece a responder a última que foi feita, né? Que é mais facilmente encontrada a resposta no texto, né? Porque no verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Se a pergunta 3, então, é como o cristão deve encarar as provações, a resposta está bem clara aqui, né? Com alegria. Ou melhor, devemos nos alegrar por passar por provações. Tiago diz isso, né? É o que a gente leu aqui. Eu trouxe também aqui para vocês mais 2 versões, né, da palavra que trazem, né, que nos dão mais peso para o que está dito aqui, né? Nessa versão que nós lemos, na revista atualizada, diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Na NVI vai dizer assim: considerem motivo de grande alegria, né? Em vez de toda alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. E na Nova Almeida atualizada, é bem parecido também com a NVI, diz assim: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A provação, então, deve ser vista por nós, cristãos, como algo bom. Então, basicamente, a terceira pergunta está respondida. Mas para que a gente possa entender bem isso, nós precisamos responder também a segunda pergunta: para que servem as provações? Agora, a gente já sabe que ela deve ser encarada por nós como algo bom, com alegria, né? Motivo de alegria, passar por provação. E agora a gente deve entender para que servem as provações. E Tiago vai nos ajudar. Tiago, versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui está o motivo da alegria. Para termos alegria por passarmos por provações, nós devemos saber que as provações, cumprem um propósito. A pergunta, então, a segunda, ela começa a ser respondida, né? Para que servem? Nós podemos dizer que o propósito da provação é a moldagem do caráter do cristão, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, diz Tiago. Também é importante notar que aqui no texto Tiago fala da provação da fé. Por que Tiago usa essa expressão, provação da fé? Alguns comentaristas, estudiosos, vão alegar que o texto se refere só àquelas provações ligadas diretamente às perseguições causadas pela fé das pessoas. Talvez seja diretamente o caso da igreja aqui da dispersão. Mas eu, particularmente, concordo com aqueles que dizem que tudo na vida do cristão, tudo na vida do crente está ligado com a sua fé. Então, a aprovação da fé, ela pode ser em várias áreas da vida do cristão, né? A maneira como que ele se comporta profissionalmente, a maneira como ele vive no lar, a maneira como ele serve na igreja, a maneira como ele enfrenta o ganho ou a perda financeira, a maneira como ele encara a doença, né? Como ele reage à doença. Enfim, tudo envolve, em certo aspecto, tudo que a gente vive envolve, em certo aspecto, o que cremos. Devemos, então, ter consciência disso. Em toda a área da nossa vida está ligada, ou a gente percebe cada área da nossa vida de acordo com aquilo que a gente crê a respeito daquela área, né? Então, o modo de eu reagir
um problema relacionado a qualquer área da minha vida está diretamente ligado à maneira de como eu penso sobre esse assunto da minha vida. Como cristãos, então, devemos pensar sobre todas as áreas da nossa vida, tendo como base os ensinamentos bíblicos, aquilo que a palavra nos fala, nos mostra, nos adverte, né? Nos orienta em cada área da nossa vida. Então, porque é dessa maneira que nós nos tornamos sábios. Viver a vida cotidiana, nos vários chamados, né, nos vários ofícios que exercemos de maneira sábia, só é possível quando vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus, o próprio Senhor, revela a respeito daquela área da nossa vida e de como nós devemos nos comportar em determinadas situações. Né? Enfrentamos, então, provações em todas as áreas da nossa vida, para que nos tornamos perseverantes naquilo que cremos, para que nos tornamos também sábios, para que nos tornemos também íntegros. É isso que Tiago está dizendo. Mas Tiago também diz ainda que o processo ele deve ser completo. Ele usa uma expressão aqui, ó, uma vez confirmada, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, aí entre duas vírgulas, uma vez confirmada, produz perseverança. Há uma condição aqui, né? Parece, para que nos tornemos perseverantes, tem que ter uma ação aqui confirmada. Adversidade, irmãos, aflição, aborrecimento, permitido por Deus, serve para mudar o nosso caráter. Esse é o ponto, né? Serve para afirmar a nossa fé. Serve também para intensificar a nossa santidade. Como que nós estamos crescendo naquela escala, né, de santidade? A aprovação tem como objetivo também intensificar essa nossa evolução em santidade, então nos firmando na fé e moldando o nosso caráter. Tiago vê aqui as provas ou as provações, né, como possibilidades, então, para o aprimoramento da vida do cristão. A aprovação, ela não tem um fim em si mesma. Ela cumpre um propósito, né? E ela deve ser usada justamente para alcançar esse alvo, para cumprir esse propósito, o aperfeiçoamento do crente, o aperfeiçoamento nosso, do cristão. É através das provações, então, que o crente tem a sua fé solidificada e torna-se uma pessoa estável e confiável, né? Provação na vida da gente é uma grande bênção dada pelo Senhor, é a maneira que Ele tem de trabalhar em todas as áreas da nossa vida, por isso que em todas as áreas da nossa vida nós somos provados. Aqui cabe uma advertência. E a advertência é o seguinte: o cristão ele não pode permanecer passivo no meio desse processo. O cristão ele deve ser um agente ativo, que precisa permitir que esse processo, né, da aprovação ele se concretize. Sobre a frase a perseverança deve ter ação completa, um comentarista diz o seguinte, olhem só: é possível haver um curto-circuito no processo e assim frustrar o desenvolvimento do caráter. Desta forma, o crente sofreria em vão. A perseverança, então, aqui citada por Tiago, não é uma atitude passiva. Nós não devemos encarar a aprovação e nos jogar nas cordas, né? Uma atitude de entrega, se entregar à situação. Não. O que se espera do cristão é uma atitude de ação que revele força, coragem, confiança, fé no Senhor. E aí, na sequência, a partir do verso 5, que a gente vai ver numa outra oportunidade, ele vai considerar que isso sim exige de nós uma certa sabedoria. E ele aponta para onde nós devemos buscar essa sabedoria. Mas aqui o que Tiago está falando é que essa ação que nós devemos ter como ativos no meio desse processo é uma ação que contraria totalmente a tendência que temos, né? Porque a nossa tendência no meio de uma situação de tribulação,
de provação é a gente se entregar passivamente às situações difíceis, né? Isso é o que chamamos, então, é o que o comentarista chama aqui de curto-circuito. É um encurtamento do processo. A dificuldade chegou, aí eu temo tanto a dificuldade, eu fico tão desesperado, eu entro em pânico e me jogo nas cordas e aguardo passivamente aquela situação passar. Aí eu fico sofrendo, e aí eu não recebo do Senhor aquele aprimoramento do meu caráter, né? O crescimento espiritual, o crescimento da minha fé, né? A caminhada, a evolução para a perfeita varonilidade, que Paulo vai dizer lá aos Efésios. Isso é uma grande perda. Se render à situação sem tirar proveito, talvez por medo, né, é sofrer em vão, né? Uma entrega passiva, então, não nos leva à finalidade ou ao propósito da aprovação. E se isso acontecer, o que será colhido desse momento é, como eu falei, simplesmente sofrimento, porque não terá ação completa. A aprovação, diante da nossa passividade, ela não tem ação completa. A aprovação deve nos levar, sabedores da verdade que somos, a agir de maneira que possamos nos tornar alegres, né, bem-aventurados e glorificar a Deus por meio da nossa conduta. Deus nos prepara, então, para a perfeição, a nossa perfeição. Nós somos aprimorados, nós somos aperfeiçoados por meio das provações. Deus também não nos torna íntegros, né? Trabalha no nosso caráter também por meio das provações. Então, passar pela provação de maneira passiva, com medo das circunstâncias, é perder a oportunidade de ter nosso caráter aprimorado, né, de ter a nossa fé fortalecida, se ela está firmada no Senhor. Somente assim nós nos alegraremos nas provações que nos atingem, né? Mateus 5,48 nos diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É vontade do Senhor que nós nos tornemos perfeitos e íntegros e alcancemos a cada dia, em cada situação de dificuldade da nossa vida, essa aproximação à estatura, à varonilidade, à perfeita varonilidade do homem perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso padrão. E se ele, como sendo nosso padrão, é homem de dores, que sabe o que é padecer, ele entende muito bem todas as nossas provações e só está esperando que a gente vá até ele para que ele nos conduza a esse aprimoramento do nosso caráter. Isso é super importante e nós não podemos perder isso de vista, né? Agora falta uma pergunta, a pergunta 1. E agora fica fácil responder, né? O que são as provações? Provação é o meio que o Senhor usa para nos ajudar a crescer na fé e moldar o nosso caráter. Isso nos torna pessoas felizes, alegres, bem-aventuradas, porque confiamos no Senhor no momento da dificuldade e a cada dia estamos crescendo em fé, a cada dia estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mais confiantes, sabedores que nada nos atingirá, nada nos afastará do amor dele, nada nos tirará da sua mão protetora. Mateus também 5, verso 11, diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Muitos comentaristas falam que Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento, né? E também fazem traçam vários paralelos com o que Tiago vai dizendo aqui e com os ensinos do Senhor Jesus no Sermão do Monte, né? E ali a gente sabe o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, né? O Sermão do Monte de Jesus, ensino a respeito de como viver a vida cristã aqui, de modo que glorifique a Deus, sabedoria
destilando ali sobre os seus discípulos, né? E aqui a gente começa esse livro de Tiago já de início percebendo a fala de Tiago, preparando a igreja para um momento de provação, afirmando a ela: não fiquem perturbados, confiem no Senhor, busquem a Ele, tenham por motivo de alegria o passar por provações, porque isso vai solidificar a fé de vocês, vai mudar o caráter de vocês, vai exigir sim sabedoria, mas vocês sabem muito bem onde buscar essa sabedoria, né? É evidente que todos nós estamos passando por provação nesses dias, por uma situação que nós estamos passando por uma situação que nunca passamos. A sabedoria agora aponta que é momento de obedecer ordens, é momento de colocar-se à disposição, colaborando para que todo o quadro seja amenizado, sabendo que é necessário, agora no momento, ter o direito de transitar livremente pela rua limitado e descansar nisso. É momento de ser privado de companhias queridas que a gente gostaria de estar junto, mas agora não é possível. É momento de preservar a própria saúde e valorizar a saúde que o Senhor tem nos dado e valorizar a saúde dos outros também, né? Uma atitude de graça, de misericórdia, de amor ao próximo. Nestas horas, os servos de Deus, eles devem se destacar. Eles são aqueles que entendem o porquê estão aqui. E eles sabem que estão aqui para servir. Estão só esperando uma oportunidade para fazer isso, para colaborar com a situação. E o que é esperado da Igreja de Cristo num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, além de saber que a aprovação ela deve ter uma ação completa, e para que ela se complete nós temos que ir à presença de Deus, aquele que nos ampara, que nos faz crescer e nos faz aprender com as situações que a gente vive no dia a dia. Além disso, ela deve também servir, essa situação, servir como oportunidade para testemunhar desse grande amor, amor de Deus que nos alcançou. Nós devemos saber que as provações que experimentamos devem então nos impulsionar a busca pelo Senhor, para que possamos então fazer o que lhe agrada. A busca pelo Senhor, ela aumenta a nossa fé, ela nos torna perseverantes, ela molda nosso caráter e nos aperfeiçoa em santidade. Então nós devemos aproveitar esse tempo de quarentena, esse tempo que a gente está privado de várias coisas, não podemos sair, muitos não têm aula, né? Ninguém tem aula, ninguém está indo trabalhar, ninguém tem liberdade para estar passeando por aí, indo para os parques, né? Para as praças, para as praias. Nós temos muito espaço, muito tempo para estar em casa. É tempo então para reunir a família, ler a palavra juntos, escolher um livro da Bíblia e ir em frente, né? Deixa a palavra falar no seu coração, no coração da sua família. Reúna a família para estar orando juntos. Nós temos uma lista de motivos de oração bem ampla, né, que foi passada a todos por WhatsApp. Orem a cada momento por um daqueles tópicos ali, divida seu dia, né, e orem juntos durante o dia. Reúna a família para ler um bom livro, né? As editoras aí têm lançado várias promoções para facilitar a nossa vida também durante esse período de quarentena. Não faltam opções. Façam atividades coletivas na família que possam ajudar na sua crescimento na fé. Aproveitem esse momento. Reúna a família para brincadeira juntos também, né? Isso também é muito bom, ajuda a manter a família unida nesse momento. Busque saber a necessidade daqueles que estão próximos de você. Faça o que estiver a seu alcance para ajudar aquele que está próximo de vocês e tem alguma carência. Existem pessoas que são mais carentes e mais vulneráveis, que precisam de mais atenção, e muitas vezes até atenção emocional, ficar isolado, preso, né? Ajudem da maneira que for possível.
o doce fruto do Espírito só brotará em você, irmão, se a provação ela tiver a ação completa. Não se jogue as cordas, não fique sofrendo, vendo o tempo passar, mas permita que a aprovação tenha ação completa no seu coração. Se você consegue sentir amor, alegria, paz em meio a todos esses acontecimentos, né, e todas as expectativas que estão sendo criadas aí, se você tem sido longânimo, benigno, bondoso com o seu próximo e fiel com aquilo que você crê, se você tem agido com mansidão, se você tem apresentado domínio próprio, ótimo. Você tem experimentado do doce fruto do Espírito. E é isso que é mais importante na hora da provação. Experimentar do doce fruto do Espírito na sua vida. Nesse momento de incertezas e de temores, para onde você tem olhado? Onde está o seu olhar? Para que direção você tem olhado? Você tem se distraído? Simplesmente buscado distrair a sua mente para não pensar em toda a confusão que está acontecendo lá fora? Você tem buscado olhar na direção certa? Você tem buscado no lugar certo a motivação correta para continuar a caminhada sem desespero e sem angústia? Você tem conseguido fazer isso? Qual tem sido o seu verdadeiro consolo no meio de toda essa provação, de toda essa situação? A Bíblia, em vários lugares, nos aponta a verdade consoladora que tanto precisamos nesse momento. E um dos lugares é, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 9. Eu gostaria de terminar essa exposição justamente fazendo leitura desse texto. 1 Pedro 1, do 3 ao 9. Diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, te bendizemos, ó Pai, e queremos te pedir, Senhor, que a nossa maior alegria seja a certeza que temos, ó Pai, que corpo e alma, na vida e na morte, nós não pertencemos a nós mesmos, mas ao nosso fiel Salvador, Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por todos os nossos pecados e nos libertou completamente do domínio do pecado. Que a nossa maior alegria seja que Ele nos protege tão bem, que contra a vontade do Pai não perderemos nem um fio do cabelo, pois sabemos que tudo coopera para o bem, para o nosso bem, e que seu propósito é fundamentalmente para a nossa salvação. Ó Senhor, que Tu sejas glorificado com isso, Senhor. Que por isso nós confiamos no Teu Santo Espírito, Senhor. Nós confiamos que Ele também tem nos garantido a vida eterna e nos torna, Senhor, dispostos
dispostos a viver para Ele, de todo o coração, daqui em diante. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos, ó Pai, que isso seja sempre a grande verdade na nossa vida. Que o Senhor Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos ajude, Senhor. É isso que nós te pedimos. Amém. Que termine o nosso culto. Tenham todos uma boa continuação de dia. Que o Senhor nos abençoe. Que a gente possa se ver em breve. Amém?